Olá, começando mais um Pode Expandir. Eu sou Renata Palomo E eu, Cibele dos Santos. e juntas nós vamos descobrir um mundo que ainda não conhecemos. É isso aí, Rê. Então, antes de começarmos, eu vou pedir a energia de troca de vocês. Como a gente acredita que no universo a troca é muito importante para alinhar o movimento, o fluxo de energia, então eu vou pedir a troca de vocês, que é se inscrever no canal, dar um joinha para a gente e acionar o sininho para vocês receberem notificações assim que tiverem vídeos novos. E hoje nós temos o prazer de estar com a terapeuta Elaine Romano. Boa noite, Elaine. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Gratidão pelo convite. Ai, Muito nós é que feliz de estar Nós que agradecemos. Elaine, fala um pouquinho para a audiência, dá uma apresentação sua do que você faz. Bom, eu sou consteladora, estou aí no mercado da constelação há 17 anos. E aí eu fui agregando uma série de técnicas no decorrer do tempo, principalmente a apometria e a neurociência, que aí tornou o meu método. E hoje eu vim falar sobre a apometria com vocês. Nós vamos puxar primeiro por aí. Sabe que eu queria pegar um gancho primeiro, assim, o que sintomas a pessoa apresenta, ou que problemática que ela apresenta no teu consultório, que você fala, isso com apometria eu resolvo com mais facilidade, porque a gente tem várias ferramentas, e tem algumas vezes que a gente fala assim, eu vou começar por aqui, eu vou começar por ali. Você tem isso categorizado? Tá tudo junto e misturado. Não dá para falar assim, hoje vai ser só apometria, hoje vai ser só neurociência. Não dá. Eu até tentava, mas Não rolou. Porque aquela dor lá ancestral tá ligado a algo em mim. E a apometria ela vai trabalhar a minha personalidade, os meus traumas. Então, importante a gente começar diferenciando a apometria espiritual da apometria terapêutica. Boa. Tá. Fala primeiro o que é apometria, porque a audiência tem muita gente que nunca nem ouviu o termo. Uhum. Só para a gente ser um pouco mais didático, para o pessoal ir junto com a gente. Um conjunto de técnicas para desdobramento. E aí, mas hipnose trabalha desdobramento? Sim. E o que é o desdobramento? Eu ia falar isso agora. O pessoal que não conhece. Desdobramento dos corpos. Então, a gente tem que partir, pelo menos a apometria parte da premissa, que nós temos vários corpos. Corpo físico, corpo mental, inferior e superior, corpo emocional. E aí tem os corpos superiores que a apometria não trabalha. Trabalha só do mental superior para baixo. Né? São camadas. São camadas da pessoa. Partes. Tá. Né? No mental, se armazenam os traumas vividos, mental inferior, vividos lá atrás. Né? E aí, às vezes, tem uma dor minha, que eu me identifico com a guerra lá do meu bisavô. Então, tem algo em mim. Então, a constelação fica só na ancestralidade, e eu comecei a perceber que não, que eram questões que estava na pessoa também. Senão era muito fácil, é culpa do avô, do bisavô, da avó, da tia. Então era muito fácil resolver as questões colocando ali na ancestralidade, no registro histórico. Mas e o registro da alma? Para onde vão as coisas que eu penso, que eu sinto? Eu falo que fica aqui na nuvenzinha da família Adams. Né? A nossa individualidade. Exatamente. Né? Então, foi unir o inconsciente pessoal, individual, com o inconsciente coletivo. É esse o diferencial. É muito interessante, né? Porque quando a gente vê a constelação, muitas vezes a gente está vivendo a dor para honrar a dor que foi vivida lá por um ancestral. E aí, pelo que eu estou entendendo o que você está falando, se eu estiver errada, corrija aí, eu aprendo junto com a tua explicação. De que a apometria ela tira o registro de você. A apometria é uma técnica que vai te ajudar a ir lá no passado e entender o que aconteceu e por que você está ligado naquilo. Sim. Porque tem muitas dores, né? Os antepassados passaram por muitas dores. Se a gente vai vivenciar cada dor do antepassado... Não é assim, abrir o livro de história, essa guerra aqui que eu vou me identificar. Não, o que tem em mim, que aflorou, espelhou e que eu colei naquela dor que eu estou vivendo. Que pode ser uma parte minha, não necessariamente um ancestral. Pode ser uma parte minha que está lá presa num tempo e espaço, numa dimensão, e revivendo repetidamente. Em looping, fica em looping. Fica em looping. Ou, por exemplo, na astrologia a gente olha para Quiron, que é a ferida de alma. Que vem Mas é lá... a saída, né? Exatamente. É trabalhar aquilo.
Porque senão a gente fica tirando para tudo quanto é lado. No começo, né, quando eu aprendi constelação, a gente fazia assim, deixa eu fazer um questionário e ver o que tem. O tio avô cometeu suicídio. Tem, não sei. Mas eu não me identifico com tudo aquilo, com toda aquela lista. Tem que partir de mim. Senão vira, sei lá, uma panaceia. Vou pegar essa dor, aquela ali. Aí fica infinito o processo, não é esse. Fica impossível de tratar, né? De tratar, porque tem que ter reverberação aqui. E como que funciona o processo da apometria? O que ela faz? Para as pessoas entenderem como que é a técnica, né? Eu ia perguntar isso. Vocês estão sintonizadas. Muito! Bom, deixa eu contar como ela surgiu, né? Teve um porto-riquenho que era radicado no Brasil. Lá em Porto Alegre, tinha um evento onde ele mostrava um desdobramento, que ele não sabia direito explicar, que ele chamou de, acho que hipnoterapia na época. Acho que foi esse o nome. O nome dele era Luiz Rodrigues. Aí ele ia contando a partir da idade da pessoa, vem cá, fulano, quantos anos você tem? 40. Aí ia contando regressivamente, hora que chega, com pulsos magnéticos, né? A hora que chegava no 0, a pessoa começava a ver o mundo extrafísico. É no tipo de uma regressão que ele fazia. Exatamente. Só que ele era assim, contava, e todo mundo, mas... E aí? E aí, né? Que eu faço com isso? Que eu faço com isso? Parava por aí. E numa época ali, estava o Dr. Lacerda assistindo aquele espetáculo, aquela apresentação, assim como Kardec foi convidado para ver as mesas girantes. E aí ele ficou aqui assim, nossa, mas é muito mais fácil trabalhar. E ele era médico no Hospital Espírita, lá em Porto Alegre. Então ficava muito mais fácil ele trabalhar com um médium assim, desdobrado, para perceber o mundo extrafísico. E ele chegou em casa, a esposa dele era uma médium já experimentada no trabalho mediúnico, acho que era Yolanda o nome dela. E ele fez a experiência, né, de contar, e ela começou a relatar o que ela estava vendo. Então ela estava com a consciência dela expandida. É como esse desdobramento, é como se a consciência da pessoa ficasse extra-corpo, por isso que desdobra. Exatamente. Porque sai dessa consciência. Sai da caixa da matéria. Isso. Porque a consciência abrange todos os corpos. O corpo fica, só que a consciência... A consciência, ela abrange tudo. Tem gente que acha que vai desdobrar e a pessoa vai desligar uma chave. Não, né? A consciência abrange tudo, ela está totalmente consciente. Só que ela começa a perceber coisas e ver coisas que aqui na matéria fica mais difícil. E eu, com muita prática de apometria, tem hora que assim, eu já cheguei a pedir uma informação para uma pessoa que olha, a pessoa não está mais ali. Então já está mais, né? Mais isso fluido. É anímico, não é mediúnico. Eu ia perguntar se era anímico. É anímico. É um processo de desdobramento. Então, na constelação, como a gente vai acessar o inconsciente, é muito mais fácil acessar a partir de técnicas que me permitem o desdobramento. Então, com contagem, com pulsos, é mental. Por que a gente faz os pulsos magnéticos na apometria? Não é assim, vamos instalando os dedos. Não. Imagina que a gente vai, sei lá, levantar essa mesa. E aí a Cibele levanta numa hora, a Renata em outra, e eu num outro momento. Vai fazer muito mais força. Então vamos lá, nós juntas, no 3. 1, 2. E aí a gente reuniu forças para isso. Então tem as contagens. Então vamos desdobrar os corpos. É vibração. É vibração. Desdobrar os corpos em 7 pulsos. Então vamos lá, desdobrando. Então todo mundo está concentrado naquilo que está fazendo. E não tem um pensando uma coisa, outro pensando em outra. Você reúne um grupo que está ali numa constelação para aquilo. Vamos acessar a causa dessa dor? Então vamos contar. Eu dou os comandos em voz alta. Contando, buscando a causa dessa dor em 7. E aí a pessoa, nossa, eu tô vendo isso, facilita o processo. E aí, quando você faz em grupo, várias pessoas começam a acessar as informações, ou você tem um só que desdobra para acessar a informação? Na constelação são vários. Então, deixa eu primeiro separar a parte espiritual, que é assim, a minha dor, digamos assim. Por quê? Porque o Dr. Lacerda, ele dentro do mundo acho que é kardecista que eu posso dizer que ele trabalhava lá, ele determinou um protocolo apométrico de tratamento para as dores físicas, obsessão da pessoa. E aí ele estava lá numa egrégora, num conjunto, num lugar com uma determinada proteção, e aí a gente sai daquele
ambiente e vai para um consultório e começa a usar as práticas que são usadas dentro de uma casa que tem uma proteção espiritual, por exemplo. E aí eu já atendi muito terapeuta doente, porque começa a entrar num mundo que ele acha que, imagina quem entra num laboratório, tá cheio de vidrinhos que aparentemente tem água, mas um é álcool, outro é não sei o quê, ele acha que tá tudo bem, e não é assim, né? Teve uma questão assim, eu lembro recentemente que eu fui um gatinho que estava doente. Depois vocês voltam, tá? Porque eu vou indo e Não, volto. vai tranquila. E aí nenhum médico, diversas clínicas, e ninguém descobriu que ele tinha diversos exames. Eu falei, vamos dobrar o gato e vamos ver. Conta pra gente onde está doendo. Vamos perguntar para ele Vamos o que ele tem. ele, né? Então a pessoa acessou, desdobrou junto com o gato e incorporou, entre aspas, Sim. o gato, né? Só que a energia ali não estava boa. O gato estava tentando proteger a dona dele, que estava protegendo o filho, que tinha um trabalho feito. E aí a energia pegou toda no gato. Ele estava tentando proteger. E aí quem que se lascou? Porque eu intencionalmente quis ajudar. Né? E aí eu não tinha autorização para isso. Eu só queria saber o que o gato tinha para falar aos médicos. Dá uma investigada melhor, sei lá, no estômago. Você está falando uma coisa muito importante, principalmente para terapeuta, ter permissão. Exatamente. Disse tudo. Nem sempre que a gente vê onde está encrenca, a gente tem permissão de pôr a mão na cumbuca. Exatamente. E não é assim, às vezes o terapeuta fala, mas eu sei que é melhor para a pessoa. Não sabe. Não sabe. Isso significa você interferir no livre-arbítrio da pessoa, diretamente. De um processo, que não lhe pertence. A gente não tem a ficha kármica, né? E aí eu lembro, uma época eu estava dando um curso de constelação presencial, foi antes da pandemia. Aí 2 alunas, a gente está fazendo um curso de apometria. Eu falei, que ótimo, onde? Com o fulano. Eu falei, mas assim, solto assim? E como é que é? A gente encaminha o espírito. Para onde? Elas ficaram me olhando assim, para onde? Então, assim, o perigo, né? Sim. Você tem que saber. Então, o que eu uso? Eu uso as técnicas da apometria dentro da constelação. O que é? É o desdobramento, é uma pirâmide de proteção, é uma cromoterapia mental para ajudar a abrir aqui, ajudar a abrir o laríngeo, encaminhar. Se eu tô vendo que tem magia, ali com o gato, na hora eu fechei e falei, não posso mexer nisso. E mesmo assim eu fui atacada. Né? Conta o que aconteceu com o gato. O gato tá morrendo ainda, tá no processo, assim, cada dia mais magro e tudo. Mas não isso tem... que eu choro. Não, mas a gente tem que honrar o trabalho dele, ele tá dando a vida por isso. Ele tá tentando salvar a dona, que inconscientemente tenta salvar o filho, mas esse rapaz, ele não tem, sei lá, nesse momento, merecimento de limpar, não sei, ele tem que passar por um processo dele. Ele não tem condições ainda de lidar com isso. Que por isso que a gente precisa ter esse cuidado, porque cada um tem o seu processo. Isso é muito sério. A gente às vezes vai interferir no compromisso encarnatório da pessoa. E às vezes a nossa proatividade em querer ajudar a pessoa... É ignorância, né? Um pouco de ignorância da parte da gente, isso. Mas na boa intenção. Sempre na boa intenção. Na boa intenção. A hora que eu vi que não dava ali, que a pessoa que estava trazendo, o gato assim, tá tudo escuro, e eu falei, bom, já entendi. Ela falou, e ele falava assim, ou eu levo o gato ou eu levo ela. Eu falei, bom, então não vamos mexer nisso. Não sou eu que vou te responder, vamos fechar. Exatamente, porque meu trabalho é terapêutico. Eu só quis ali ajudar o gato, né? Porque eu não sabia o que estava por trás. Então, quando a gente recebe uma pessoa dentro do consultório, a gente não sabe o que está por trás. E mesmo dentro da apometria espiritual, eu trabalhei 2 anos numa casa apométrica aqui em São Paulo, lá em São Paulo, e tinha um grupo, era por sorteio, né? Quem que vai ficar com quem, formar os grupos, e eu sempre, quando eu caía com uma moça, eu falava assim, ixi, vou me lascar hoje. Porque ela falava assim, tô vendo tal coisa, e vamos lá, e vamos desmanchar, e eu falava assim, calma, ela estava passando na frente da espiritualidade, para saber se podia, eu saía muito cansada do grupo dela, dava muita energia, falava, não pode, espera aí, não é assim.
Porque às vezes, né, a gente, tô vendo um chip. Se é um auto chip que a pessoa colocou, E a pessoa pode ter dado permissão, mesmo que não for. exatamente. Às vezes é um auto chip de auto boicote. Ok, a pessoa tá ali, ela tá autorizando. E se for um outro que foi colocado ali por um laboratório, não sei na onde, que tem você vai lá sozinha, com equipe de médiuns desdobrados, fazer isso? E, assim, recentemente, no curso que eu dei de apometria, foi mês passado, teve um relato de uma aluna que eu fiquei, assim, em choque. Ela falava assim, lá, e era online, na minha cidade, numa cidade do sul, não lembro qual agora, tem uma consteladora ótima, porque ela também trabalha com apometria, e a gente acessa muito mais facilmente o campo, e ela me convidou para participar de uma apometria. Eu falei, que tipo de apometria? Ela falou, uma apometria espiritual. Eu já sentei melhor e falei assim, então me conta. Me fale mais sobre me fala isso. mais sobre isso, que, né, que tava me dando nervoso já. E ela contou que era mesmo na parte do jeito que o Dr. Lacerda ensinou, né, de ir desdobrar até a casa da pessoa para limpar a casa da pessoa. Não tem nada a ver com constelação, né? Só por acaso a pessoa que convidou ela era também consteladora. E aí ela falava assim que ela via cada coisa horrorosa naquela casa. E ela nunca tinha feito curso nenhum de apometria. Ela não sabia técnica nenhuma. E ela ficou com vergonha de falar, ou medo de falar o que ela estava vendo, para não assustar a mãe do rapaz que estava sendo tratado na apometria. Ela falou, nossa, eu vou assustar a velhinha. Não vou falar nada. Então ela se colocou em risco, né? Porque era E aí depois a senhorinha contou que ele participava de uma seita, tudo. Eu falei, gente, colocaram a senhora lá para fazer o desdobramento, porque ela tem uma facilidade muito grande nisso, né? Ela se desdobra facilmente, mas colocaram ela numa enrascada. E geralmente né? Geralmente. Geralmente, ninguém vai procurar a gente quando tá bem, vai procurar quando tem dor, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Vou tentar conceber essa pergunta. Vai que a gente vai caminhando. Qual que é o limite? Até onde você pode ir? Boa pergunta, Rê. Porque é um... Não é simples isso. Não é, porque às vezes você pode desdobrar, ter aquela percepção, e aí, como você falou, você fica na dúvida se é o momento daquela pessoa, se aquela pessoa está preparada né, E se permitir, se é bom para a pessoa, porque nem tudo que é ruim, e nem tudo que é bom é bom. Exato. Só que se essa decisão parte de quem está conduzindo o processo, também tem as suas percepções. Sim. Então, me fiz entender? Sim, se fez. É que é uma questão complexa mesmo. O limite da abrangência terapêutica ou da apometria, você tá falando? Da apometria. Até onde você vai limpar? Até onde você entende que pode ir? Dentro do consultório, dentro da constelação, só vou usar as técnicas. Eu não vou encaminhar nada nem ninguém. Você vai usar a blindagem. Vou usar proteção, vou usar os desdobramentos. Vamos supor que a gente acessou uma guerra, numa constelação. Que alguém está lá vinculado ao ancestral numa guerra. Tá cheio de gente presa naquela dor da guerra ali. Eu antes, no começo, na minha ingenuidade, eu queria encaminhar todo mundo. Claro, é claro. E é por ingenuidade, por bem-querer mesmo. E aí, um dia me mostraram assim, olha os comandos que você deu da apometria. Quantos ali levantaram? Porque eles não estão prontos. Eles ainda têm vivências naquela faixa para aprender. Então, aí, né, trabalha só o cliente. E aí, às vezes, eu deixava alguns comandos de pirâmide de tratamento, deixo ainda. Eu deixo assim, eu coloco uma pirâmide, coloco água, alimento, remédios, tudo que a espiritualidade pode usar, tá ali comandado. E deixo a cargo dos seres de luz. Eu não tenho a intenção de ajudar ninguém. Porque de interferir, de interferir no livre-arbítrio. E mesmo do paciente, até onde você vai, pegando ainda o gancho da Renata, mesmo com o paciente, até onde você vai? O campo fica parado, o campo não vai. O campo inconsciente, você sente uma resistência. Sabe quando você fica... Você vai perguntando e volta na mesma imagem, vai perguntando e volta na mesma imagem. Perde energia, você fica assim, não tá indo. Ou fica confuso. É diferente quando tem um sentimento que o sentimento está confuso. Então a gente vai
cavando, entre aspas, esse sentimento, a gente chega no sentimento raiz, agora entendi. Então apareceu a imagem, sei lá, de uma guerra, apareceu uma imagem de uma tribo indígena, mas o sentimento é o mesmo, então eu consegui achar uma linha, ok. Agora, quando é uma confusão generalizada, opa, ou tem interferência ou não tem permissão, que pode ser a interferência da própria pessoa, não necessariamente uma interferência externa, Sim, né? sim. Do mental dela, de não querer ali. Eu lembro de uma cliente que toda vez, à distância, online, toda vez que eu ia constelar, a internet dela caía. Eu falei, gente, E isso acontece, muito. gente. Isso acontece. É muito. Ou você tem terapia marcada, você pega um caminhão na sua frente, você erra o caminho que você faz há 20 anos, o mesmo caminho, você erra. você distrai, É entra na louco rua isso. errada, vai dar, né? Porque às vezes a pessoa quer aqui, mas ela não quer aqui. E aí, dessa moça especificamente, eu falei, o que está acontecendo? Que a gente já remarcou 2, 3 vezes e toda hora a internet está caindo. Posso conversar com você antes? Eu falei, eu senti medo. Ela falou, eu tô com medo mesmo. Os meus ancestrais estão no livro de história. A gente, ela usou até assim, né? Como se ela estivesse ali. Sim. Já tiramos o lugar de dignidade de muitos seres humanos, que eles eram escravocratas, né, no Nordeste ali. Então ela é descendente, ela estava com medo que podia aparecer. E aí, conversando com ela, fiz um pouco de teta healing, vamos liberar isso. E aí, pronto, a internet funcionou. Porque era o próprio medo dela. Eu não sei se ela puxava da tomada também, o Wi-Fi, né? Às vezes. Você trabalha com Teta Healing também? Também. Ah. Mas também não vou encaminhar. Dentro do teta healing, essa parte eu não faço. Só isso. Você tinha 2 histórias de gato para contar. É verdade. Uma é desse gatinho? Uma é desse gatinho. Tá, então vamos para a próxima. Mas nós já contamos, vamos para outra. Uma gata minha, que foi castrar, e aí liga para a clínica, como é que tá? Ainda não voltou da anestesia. Tá bom, mais um pouquinho. Mais 2 horas, 3 horas, ainda não voltou da anestesia. Ainda não voltou da anestesia. Fala, não. Tinha uma amiga em casa, eu falei, vem cá, você vai aqui, eu vou desdobrar a Mia. Não, era a Milu. Isso, era a Milu. Eu vou desdobrar a Milu e aí a gente vai conversar com ela. Aí eu falei, olha, foi uma cirurgia, mamãe te ama, pode voltar, foi só para castrar. E aí liguei em seguida, como já tá acordando, já tá melhorzinha, já pode vir buscar. Então eu desdobrei para poder conversar com o inconsciente dela, para conversar com ela, para falar que estava tudo bem, que ela não precisava desistir, né? Que aquilo que ela sentiu, tudo, não sei como ela sentiu toda aquela dor. Que não era uma eutanásia, era só uma cirurgia, só uma né? cirurgia. Mesmo eu conversando com ela antes da cirurgia, que, né? Mas mesmo assim foi uma invasão, foi uma agressão para ela. Mas pode ser que ela tivesse um registro de eutanásia, porque quando você vai eutanasiar, você anestesia antes. Sim. E aí pensa, o bicho não sabe se ele tem que voltar ou se ele tem que ir para cá ou para lá. Exatamente. E aí ela voltou. Que olha, é lindo demais a apometria, gente. Você protege o cão. Eu fiz tudo, todas as técnicas de proteção, tudo. E falei, gente, eu não vou perder a gata por causa disso, não. Eu tava entrando em desespero já. Ainda bem que tinha essa amiga. Eu falei, e a culpa, né? A culpa de ai, pra que eu fui castrada? Exatamente. Já tenho que cortar, ainda matei a gata. E você sabe que quando as minhas gatas castraram, elas receberam aquela anestesia que não é a injetável, sim, não sei, inalatória. Inalatória. Só que quando eles voltam, né, assim, caindo, com as perninhas arrastando. Só de ver aquilo já me dava um treco. Não, e aí eles não me deixavam ir na clínica. Eu falava, eu posso ir aí? Não, ela ainda não voltou, ela tá lá na sala, não sei aonde. Ai, vi aquilo ia me dando uma agonia. E foi assim, um desdobramento. Conversei com o inconsciente dela. E é isso que a gente faz na constelação. Eu vou conversar com o inconsciente da pessoa. Eu vou descobrir onde está a questão. E aí a gente vai tratar com as outras técnicas terapêuticas. Todas que eu tiver ali que eu posso usar, seja a neurociência, a constelação ou qualquer outra técnica terapêutica. Mas a apometria, ela vai entrar como um meio para eu chegar lá, para eu proteger, para eu revitalizar. Às vezes a pessoa, a gente acessa uma dor, ela está lá presa naquela dor, ferida. Então a gente revitaliza, dá alimento, água, acalma, coloca luz azul claro, laranja tirando a angústia.
E aí a gente vai entendendo, congela o tempo, dá o tempo e espaço. O que você está vendo agora? Ah, tem soldado vindo dali, tem isso. Para onde dá para fugir? Ah, por lá. Então vamos criar essa realidade. Aí a pessoa, lógico, ela morreu naquela guerra, é óbvio isso. Mas a gente vai trazer uma calma para que ela traga essa informação de possibilidades para o aqui e agora. E para o que a pessoa no aqui e agora entenda também aquela dor lá atrás, que não é um fim. Né? A gente cria uma possibilidade harmônica, digamos assim. E eu vou buscando sempre a linha de aprendizagem. Como assim? A pessoa vem tratar uma questão, sei lá. Medo de dirigir, vai. Medo de dirigir, traição, sempre tem uma, sei lá, de traição, medo de dirigir. Ok, vamos buscar uma causa. Tá ali, encontra uma situação X, que é onde ela era perseguida, enfim. E aí, ok, tem mais alguma coisa? Vamos buscar no tempo. Tem mais algum trauma? Ah, tem uma outra vivência que também traz uma situação que gera o mesmo sentimento. A história é outra. Ali, sei lá, caiu num abismo. Aí a outra situação foi uma situação de fome. Enfim, e vai trazendo isso, cuidando dessas partes para reintegrar. Então, é a apometria nesse sentido. A apometria é uma técnica lindíssima, mas eu tenho receio de como ela é usada. Muito. E o que nós estamos falando aqui é muito sério, porque até onde nós podemos usar? Porque assim, quando a gente fala de técnicas de ferramentas, existem várias opções e abrangência daquela técnica. Até onde você está preparada para utilizar, ou até onde você pode utilizar. Pode. Isso em tudo. Isso em qualquer Sim, técnica. sim, qualquer técnica. Não é como você qualquer. falou, o Theta Healing também, ele tem muita Uma abrangência. abrangência muito grande. Então, assim, até onde é recomendado usar, não é? Isso é Até muito onde importante. ir, né? Até onde ir. Para não invadir. Porque tudo é uma questão bem ou mal, bom ou mal, é uma questão de julgamento. E o julgamento é de acordo com o que você vivenciou. Então não adianta eu julgar que aquilo é melhor, porque você não sabe no âmbito da vida da pessoa se aquilo é o melhor. A gente não tem como julgar isso, por mais experiência que uma pessoa tem, ela não viveu e não pisou onde a outra pessoa pisou. Às vezes nem para nós Nem sabemos para o que é melhor. Não é? Não sabemos. Não sabemos. E eu, assim, recentemente, faz alguns meses já, eu tinha uma imagem que vinha na minha mente. Eu sabia que era antiga pelas roupas, medieval, assim, e um sentimento, assim, de desespero. E eu me via, né? Deve ser uma tia-avó, bisavó, mas eu me via na imagem. Falei, bom, o que é isso? Tá vindo a imagem e eu preciso cuidar disso. Mas vinha em sonho, vinha em meditação, vinha no meio do dia. No meio do dia, na tela mental, assim. Vinha um flash, que nem no Divertidamente, que eles lançam umas musiquinhas. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Aí eu fui pedir uma apometria espiritual. Vamos encaminhar essa minha parte, ou esse ser, para tratamento no plano superior, porque a apometria é um encaminhamento, a apometria espiritual. Aí falaram assim, não pode. Eu falei, como assim? Você não teve o aprendizado no aqui e agora ainda. Então, o que eu posso fazer? Fui fazer constelação, fui usar todos os recursos terapêuticos para eu entender isso. Mas você foi deixar consciente, né? Isso. Porque se você só encaminha, você tira de uma forma inconsciente, sem o aprendizado. Aí não funciona. Quando você faz uma terapia, você olha para aquilo, né? Então, por isso que eu não tive autorização para encaminhar. Eu fui lá pedir, tá vindo uma imagem aqui, vamos encaminhar isso, não sei o que é isso. Você precisa ter um aprendizado. E não está preparada ainda. E nem vai olhar agora, não vai resolver isso agora. Entendido? Entendido. E aí fui fazendo, fiz constelação, já está menos frequente, já entendi o sentimento que estava por trás, já fiz relação com um monte de situações da minha vida no aqui e agora, ligado àquela emoção, aquele sentimento, e logo mais eu tenho certeza que vou encaminhar. E olha a profundidade disso. Se você, de repente, invade essa questão, né? Você, supondo que você encaminhe isso, você
achando que está fazendo certo, toma uma atitude que daí você prejudica todo um. Mas nem Pode vai. atrasar, né? Pode Pode atrasar a atrasar, vida da atrasar. pessoa. Mas eu acho que nem vai. Já aconteceu na apometria espiritual, onde eu trabalhava, ai, vamos, a pessoa está sendo obsediada, vou encaminhar, não sei o que, as pessoas encaminhando, né? Eu olhava assim, tá aí ainda. Porque ainda não, sei lá, se tinha uma dívida ali, ela precisava trabalhar aquilo, mas ela achou que indo na apometria iam resolver. Então também é o perigo da apometria, inclusive espiritual, falar, a gente vai tirar. Não, você precisa entender qual é a sua relação, sabe? Se você não melhorar internamente, não adianta, nada. Mesmo porque você pode encaminhar aqui, daqui a pouco cata outro lá, né? Porque se você encaminhou e mantém a ressonância, ter encrenca ali grudada é uma questão de tempo só. Mas eu estava achando, ali naquele caso, eu achei que era uma obsessão complexa, aquele de vingança que vem diversas existências. Que tem endereço certo, CPF, tem nome, CPF. WhatsApp, tem tudo bonitinho, tem um endereço quântico ali, ó. E aí não dá para você mexer. Porque aí é um conselho kármico, não tem a ver com... Exatamente. Porque tem... Fala para a audiência, para quem acredita na espiritualidade, né? Para quem tem essa ressonância, a diferença de obsessor e quando a gente tem uma alma penada, que nome que usa? De obsessão encosto. Obsessor e encosto. Alma penada você tirou do... Eu acho que encosto é o mesmo termo para obsessor. É que tem obsessão simples e obsessão complexa. Então, eu acho que é uma outra forma. Então, fala para as pessoas o que é a simples e o que é a complexa. Às vezes você está lá numa vibração que a gente nem percebe, igual dirigir. A gente no começo olha, né? Não conversa comigo, porque eu estou precisando. Não liga nem o rádio. Não liga o rádio, não fala comigo, né? Que você está ali, os pensamentos, mesma coisa. Agora você está no automático. Igual dirigir, você está no automático. E você nem percebe que você está naquele padrão de pensamentos, naquele padrão de sentimento. E aí você vai virar, que eu chamo de faxineiro de Jesus, né? Vai sair catando tudo, vai grudando tudo em você. E falar, nossa, como eu tô pesada, como eu tô me sentindo mal. Porque tem uma sintonia, né? Chave e fechadura. Esse é a obsessão simples. Uhum. Que aí você melhora... Que seria o encosto. O meu encosto. Dá uma encostadinha ali. Né? Que tá em todo lugar. Sim. Tá na padaria, tá na farmácia, tá, enfim, né? No banheiro, no cinema, né? No shopping. Então depende da sua vibração. Que aí você faz oração, você melhora a sua vibração, e aí não tem mais a sintonia. Agora, quando tem endereço certo, que você tem uma dívida com o ser lá atrás, e que ele vem perseguindo ou a família ou você, aí a gente não pode interferir. Nem a espiritualidade interfere. Então, diz que às vezes são amigos que mais para frente vão ser até companheiros, que através disso acabam aprendendo juntos, né? Porque também o obsessor, ele acha que ele obsedia, mas ele está preso também. Ele prende quem está aqui, mas ele está preso também, para ficar executando aquilo o tempo inteiro. Então é duplo, né? É uma via de mão dupla. Eu lembro no trecho do filme do Divaldo, que ele conversa com o obsessor dele. Mas eu não tinha consciência naquela época que eu te matei, então, mas você me matou. Mas... e ele estava lá. E a hora que o Divaldo faz uma boa ação, que acolhe um espírito que foi a mãe daquele obsessor. Sim. Aí é como se a dívida tivesse paga, né? Agora eu posso te soltar, que pelo menos... E aí, assim, o perigo, né, numa constelação, você vai interferir nisso? De jeito nenhum. Você pode atrasar a vida da pessoa, né? Em termos de desenvolvimento, né? A gente nem consegue interferir, mas não tem como entrar na lama e não se sujar. Aí o terapeuta fica mal, a pessoa não melhora, porque fala, olha, até aqui eu estou trabalhando as suas emoções e os sentimentos, mas aqui eu estou sentindo que é uma outra questão. Dentro da sua crença, eu buscaria um auxílio espiritual. Eu paro, sabe? Sim, eu não vou. Mas eu já vi gente terapeuticamente tentar encaminhar. Gente, primeiro que nem consegue, né? Nem tem egrégora para isso. Mas se você melhorar a vibração do seu cliente, já melhora um monte de coisa na vida dele. Sim. Ou pelo menos até para suportar melhor. Se aquilo não pode se resolver, pelo menos a pessoa... É como se você desse uma vitamina para um corpo doente. Não dá para tratar a doença, mas dá para tratar o teu geral para você suportar aquela doença. Tudo é energia, frequência e vibração. Sim. Se aquela pessoa melhorar o padrão vibracional dela, se sentir bem, se sentir forte,
transcende tudo isso. Com Exatamente. certeza. Exatamente. Então, eu acho que o nosso papel é Isso. realmente trazer o bem-estar para a Isso. pessoa, para que ela Isso. se sinta fortalecida. Isso. E o problema que eu vejo é muita gente usando a apometria espiritual dentro do consultório. E encaminhar, e desmanchar magia. De jeito nenhum. É esse o perigo, né? Então, as técnicas de apometria são trabalhos com geometria sagrada, né? De colocar Se pirâmides usa de muito, né? proteção, estrela crística, cromoterapia mental, fortalecimento da energia, um monte de técnicas que são maravilhosas e que os próprios espíritos usam e que a gente, com a nossa energia, pode ajudar também ali. Eu ia te falar isso. Eu ia te falar quando algumas vertentes que a gente estuda, como os mentores do outro lado trabalham, que você falou, eu deixo comida, eu deixo uma saída. Muitas vezes a consciência da pessoa, mesmo desencarnada, está tão presa naquela história que você tem que inventar uma outra historinha para tirar aquela pessoa do contexto. O mentor que se traveste de alguém que a pessoa conhece, até de um superior. Se é um soldado, traz um superior para dar ordem da pessoa sair lá. Parece o trabalho dos mentores mesmo, né? Mas é. O primeiro passo, por exemplo, na constelação usando a apometria, é tirar aquela personalidade, que é aquela memória daquele ancestral ou da pessoa mesmo, da ilusão e da autoilusão. Então, comandos para tirar da ilusão, da autoilusão, peço para a pessoa no aqui e agora. Abre uma tela, como se fosse uma tela de televisão, uma tela do cinema, mostra 2023. Mostra roupas, carro, casas, construções, pessoas, mostra o corte de cabelo, mostra que ela está em outro tempo, que isso é só uma memória, que isso não está acontecendo novamente. É consciência, né? Consciência. Essa guerra acabou. Por exemplo, né? Sim. Essa guerra acabou. Nós vamos tratar com muito amor e carinho, mas a guerra acabou. Congelando o tempo, espaço, olha em volta, percebe o desdobramento, percebe você no aqui e agora, e aí vai acalmando, e a gente consegue ajudar. É lindo demais, gente. É lindo demais. Percebe que é uma cocriação, né? Sim. Tudo é cocriação. Tudo é cocriação. Inclusive daquele ser que está preso, ele está criando, ele está recriando aquela guerra o tempo inteiro. Porque aquilo não existe mais. Num looping no mental. Looping. Mental. Só que agora você está cocriando uma nova realidade. E muitas vezes a gente desdobra para o futuro, para o eu superior. Olha você, se você seguir nesse caminho, como você fica. Ou se você entender isso e mudar isso, como ficará? Como pode ser? Aí, às vezes, a personalidade do futuro, que o tempo não existe, né? Sim. Traz a informação para o aqui e agora. Olha, parabéns, continua, faz isso, muda aquilo. Aí traz uma calma, assim, que eu tô no caminho certo. Um caminho, né? Traz a cola do caminho. O caminho das pedras. É difícil, mas vai dar certo, né? Vai dar certo, você vai chegar lá. Você sabe, você está falando isso, quando a gente, no Axis, conversa com as entidades, a primeira coisa que a gente fala é, você sabe que você morreu? E só dessa pergunta, você já libera um monte de gente que estava presa nesse looping de realidade. Não, você morreu, você não tá... Como assim? Porque é muito parecido, né? O duplo é muito parecido. Não muda nada, só muda a densidade da matéria. Só que a pessoa, né? Aquela consciência ainda tem a percepção que está presa no corpo físico. Que está vivendo. E não entende, né? Fala assim, nossa, mas eu falo com ela, ela não fala comigo. Não responde. Ela tá brava comigo, ela não responde. Não, você morreu. Interessantíssimo. É muito sério. E aí a gente põe vamos traduzir para nós o que será que a gente está em looping e não está enxergando no dia a dia da gente? Porque não é só quem não tem mais carne que passa por isso. A gente encarnado também passa por isso. O que é que na minha vida eu não estou enxergando, que se eu enxergasse, eu teria uma outra saída, uma outra visão de mundo? Tem uma situação assim, eu gosto muito de dar exemplos, né? A gente também adora a historinha. Porque é a forma como o pessoal entende, né? Todos nós, fica muito mais fácil compreender. De uma situação onde a pessoa sempre era vítima, mas vítima mesmo, assim, sei lá. Roubam o carro, batem. Ou acusada de coisas que ela nem estava naquele lugar, entende? Sempre ela era apontada como
né? Eu lembro uma situação em que tinha uma raiz lá numa estufa no laboratório, que era super rara, e tinha uma moça pesquisando e tal, e queimou a raiz, né, da plantinha lá. Não, porque foi fulano que passou aqui tal dia, domingo, 6 horas, a pessoa nem estava. Nem tava, domingo eu tava na feira, não tava nem aí. Mas ela era sempre acusada de situações onde ela nem... Depois descobriram que o termostato da estufa estava quebrado. Tá, mas... E ela falou assim, mas isso acontece direto na minha vida. Ela... Toda hora, e foi a situação da estufa, foi a situação de não sei o quê, vários exemplos. Tá, por que isso? Porque realmente, lá no passado, ela realmente foi vítima de uma situação e ficou presa naquele looping de vitimismo. Então, ela só, energeticamente, só atraía essa situação para a vida dela, encarnada. Mas então ela tinha uma culpa original. Porque para você ficar recriando é como se você quisesse resgatar aquilo que ela não, conseguiu. Justiça. Só que aí ela estava num padrão de vitimismo. É. Então ela sempre atraía situações onde realmente ela era vítima. E aí como é que eu saio disso? Sempre me coloco em situações onde eu não sou responsável. Então vamos tratar lá no passado isso, sair desse padrão de vitimismo, e aí ela começou a observar os pensamentos dela. Eram pensamentos toda hora negativos. Não vai dar certo. Só comigo tudo é mais difícil. Eu ouço muito essa frase é perigosa. Nossa, comigo sempre é mais difícil. A minha fila nunca anda. Então, mas tem uma causa. A apometria, ela vai lá na causa, né? Ou pelo menos a constelação do jeito que eu gosto de trabalhar, aí na causa, não ficar só no pai e mãe, no padrão. Trata a causa. Uma vez que você trata a causa e entende, realmente ali você foi vítima. Mas você quer de novo isso para sua vida? Então, sabe, procura perdoar essas pessoas e segue. Ela estava presa assim naquele padrão. E aí ela vinha criando esse padrão de pensamentos até hoje. Mas até a neurociência que também você usa como base explica isso, né? Exatamente. Quando o seu corpo ele está viciado num hormônio, explica um pouquinho para isso é interessante. De neurociência. Isso, dos hormônios, como a gente vicia nos hormônios e vai inconscientemente produzindo situações para produzir mais daquele hormônio. É que como é que é? Neurônios que trabalham juntos se fortalecem juntos. A gente vai criando no nosso cérebro avenidas gigantes, assim. Aprendi a somar. Então, eu vou fazer contas e vou facilitando ali o circuito da soma. Tem coisa que eu somo de cabeça. Vou aprender a multiplicar. Ai, quero andar de bicicleta, mãe, não quero. Gasta ATP, gasta energia, você vai criar um outro circuito neuronal ali no seu cérebro. Sentimento é a mesma coisa. Só vive dor, só vive medo, só vive tristeza, só vive raiva. E aí eu vou facilitando aquele circuito dentro do meu cérebro, né? E aí, isso não fica só ali. Eu libero para o meu corpo tudo aquilo. Libero dopamina é bem-estar, libero cortisol, adrenalina, e aquilo fica circulando. E a gente não dá tempo para reabsorver. Porque às vezes o estresse é tão, sei lá, um terremoto. Não, eu vou tremer aqui para reabsorver. Não, filho, você sai correndo, você nem pensa. Enfim, é automático, né? É automático, a sobrevivência. E a gente também é treinado a não sentir. Não foi nada. Não chora. É já verdade. Passou. Ser forte é não sentir, né? Não sentir, desde criança. Desde criança. Não foi nada. O coração está disparado, então não posso sentir. Joelho ralado. Não foi nada. Não foi, no mínimo, um susto. É. E se a gente dá atenção para o corpo, no aqui e agora, então vamos supor, tal situação me causa raiva. Onde você sente a raiva? Agora. Nossa, é mesmo. Trava aqui. Põe na mão, porque dentista, né, caro, dói. Trava, põe na mão. Ok. Sente essa raiva. Já foi comprovado que se a gente sentir a sensação no corpo, o sucesso terapêutico é de 100%. Nossa, repete. Eu gosto que repete quando uma coisa é maravilhosa desse jeito. Já foi comprovado cientificamente. Se a gente sentir a sensação no corpo, o sucesso terapêutico é de 100%. Eu não vou falar da raiva. Vou sentir a raiva. Eu vou sentir a raiva no meu corpo. Quando eu sinto, eu ativo aqueles circuitos de raiva, de medo, seja lá a emoção que eu estou trabalhando. Eu ativo aquilo e o cérebro entende aquele caminho lá que não foi completado, porque na hora não deu tempo. Sim, ou você segurou, ou você né? segurou, porque sorria, sogra, chefe, não sei o que, você segura?
né? Não, Leva uma fechada realmente no não dá trânsito, não dá para mesmo. você ficar tremendo ali e É. continuar dirigindo. Ou bater na pessoa, né? E a É. gente tem vontade de Exatamente. dar uma socadinha, Sim, mas a brincar gente de não roxinho. faz. Brincar de roxinho. Mas eu vejo que o grande segredo é o sentir. É o sentir. E aí, quando eu sinto no corpo, ele começa a reabsorver os resíduos que lá na hora não deu tempo. Que maravilha! E quando eu reabsorvo, eu libero os gatilhos, acabou. E começo ali. E aí tem técnica para isso. Eu começo a sentir outras partes do corpo de bem-estar e prazer, porque eu vou criar outros circuitos. Aí eu vou liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, Sim. que libera no parto para a mãe amar aquele joelhinho, né? Que isso não faz ela não dormir, enfim. A gente nasceu joelho, eles não nascem mais joelho. Não, né? Já nasce. Não, isso já precisa nasce liberar minha raiva. Já nasce harmonizado. Gente, as crianças estão nascendo muito bonitas, a gente nasceu muito de joelho. Eu vou contar uma para a audiência. Eu nasci tão feia que quiseram dar minha foto pro meu pai, ele não quis levar para casa. Sério? Renata falou para eu usar mais o meu 6 e o meu 6. Usei noção. Usei noção. Não, mas fora de brincadeira, as crianças estão muito diferentes mesmo, elas estão muito bonitinhas. A maioria, pelo menos no dia seguinte, já está desinchadinha, já está quase sorrindo. É que eu acho que já é uma geração Evolução, diferente em todos os sentidos. Já vem com uma genética apropriada para a nova dimensão. Exato. É isso mesmo. Mas isso é maravilhoso que você falou. A gente tem uma distorção de que sentir é fraqueza. Nossa. Seja tristeza, seja raiva, que o controle, que quem se controla é forte. Olha como a pessoa é forte, ela se controla o tempo inteiro. Você sabe uma coisa que a gente escutou muito quando era criança? Pelo menos eu escutei bastante. Engole choro. Ah, isso Não é? muito, Engole isso choro. muito. A gente não podia mostrar para para o passado. A gente abre o livro de história. O que tem de dor, abuso, de guerra, de tudo. Se você não segurar a sua dor ali, você é aniquilado. Não, com certeza. Isso tem tá no registro. Né? A gente tem que ir mudando aos poucos. Mas isso tem um valor, né? Porque, assim, como a gente falou da raiva, imagina você receber um comando que você não concorda no trabalho, se trabalhar numa empresa, corporativa, não dá para você ter uma reação de raiva. Mas daí você depois não qualificar isso para você e não sentir depois, eu acho que é o que pega. Não. Porque na hora não dá mesmo para colocar isso. Exatamente. Quantas vezes, assim, com licença, vou ao banheiro e sentia claro, ali, chorava por fora, sabe? Ali, né? Para mim, para o meu corpo, eu estava ajudando o meu corpo a reabsorver esses resíduos de hormônios neurotransmissores, que eu tinha vontade de falar, você está me desrespeitando por quê? Né? Mas a gente tem que, né? Mas é a convivência social, precisa mesmo. A gente isso é um recurso necessário, mas é legal saber que é interessante você voltar nesse momento e reviver, que isso é saudável e isso cura. Mas não é reviver no looping, é no corpo. Sim. São algumas máscaras que a gente tem que utilizar, que faz parte. Faz parte. Né? Essa troca de máscaras que a gente tem que usar, mas saber lidar com isso depois. Não deixar aquilo guardado. Exatamente. De alguma forma a gente tem que extravasar. Ai, falando de máscara, uma coisa nada a ver, assim, que eu lembrei. Não, a gente gosta de falar. Que num desdobramento, numa visão, assim, eu vi uma cidade todinha de cristal, tudo transparente. Gente, que é isso? Aí a informação que me deram, você sabe por que é tudo transparente? Eu falei, não. Para mostrar a transparência entre as relações humanas. A gente não precisa de paredes de concreto, assim, opacas. Sim. Aí eu falei, um dia a gente vai chegar lá, né? Não dá ainda. Não a gente não tem estrutura. Pelo menos eu acho que a grande maioria. Eu não me sinto ainda estruturada para morar no cristal ainda. Mas é lindo demais isso. Não é? Mas é bom saber que existe, né? Já que um existe. dia a gente vai chegar lá, uma né? colônia. É um caminho. É lindo demais, uma colônia é isso. Estamos a cada dia dando um passinho a mais. Dá tempo de falar um pouquinho das técnicas de apometria? Claro. Dá. Manda bala. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Quando a gente fala de apometria, você já falou no início, mas só para confirmar. Você necessariamente precisa desdobrar ou não? Na apometria? Precisa.
A não ser que você vai usar só uma, sei lá, vou usar uma pirâmide de proteção aqui no lugar. Pronto, tudo bem. Agora, se for aplicar mesmo a técnica ou espiritual ou terapêutica, No caso da constelação, que eu quero ir até lá a causa, aí eu preciso aí não tem desdobrar. como, precisa Agora, se de desdobrar. repente é uma outra técnica, sei lá, uma técnica corporal, que eu só quero proteção, eu vou usar outras técnicas da apometria e não vou desdobrar. Entendi. Porque eu não preciso enxergar nada além da matéria. Que a apometria significa além da matéria. Conta então um pouco das técnicas. Legal. Tem técnicas de pirâmides, que muito usada, né? Que é a técnica de pirâmides de 5 lados. Né? A gente faz alfa, beta, gama, delta, epsilon. E fecha com luz. Qual é a luz? A luz a gente intui se é azul de proteção, se é verde de cura, se é rosa de amor, violeta de transmutação, a gente pode espelhar a pirâmide ou não. E normalmente as pessoas ficam dentro desse ambiente com a pirâmide. Só lembrando para o pessoal que não é familiarizado, que isso são comandos que você vai dando e vai formando mentalmente essas figuras dentro do espaço com as pessoas dentro. Exatamente. Trabalhando a imaginação. Isso. E o comando em voz alta. Isso. Né? E esse comando em voz alta ajuda o cliente também a cocriar. Né? Então eu vou colocar uma luz amarelo-dourado no seu frontal para você enxergar. Eu estou comandando, e ele ouviu esse comando, então ele vai enxergar. E às vezes, mas eu não estou enxergando, você está sentindo? Porque às vezes a pessoa é mais sinestésica, não é tão visual. Não, porque eu, por exemplo, eu vejo sem ver, é uma coisa muito esquisita. Eu sei descrever, mas eu não estou vendo nada. É muito louco. É na tela mental, não é fora, é dentro, né? Dentro. Eu também sou assim, tem alguns campos, às vezes, quando eu vou passar por algum processo, a pessoa fala, fecha os olhos, eu falo, não, deixa eu de olho aberto, eu enxergo mais. Eu enxergo mais, porque se eu fecho, eu viajo na maionese. Eu fecho. Se eu abro o olho, então eu tenho uma atenção aqui, eu estou prestando atenção numa coisa que está acontecendo aqui. Então, para mim é mais fácil. Agora, se eu fecho, aí abrem muitas telas, eu viajo. Tem cachoeira de luz, a gente coloca às vezes as cachoeiras nas janelas, portas, para proteger. A gente pode colocar um cilindro de luz branca, colocando em você um cilindro de luz branca que protege das emoções. Então a pessoa ela vai olhar aquela dor, seja ancestral ou dela, estou protegida das emoções. Sabe, já dá um conforto. Anel de contenção mental, impedindo que pensamentos e sentimentos interfiram no campo. Então estou dando comandos ali. Luz roxa trazendo a verdade. E às vezes eu vou colocando e a pessoa começa a falar que ela tá. Às vezes quando eu sei que é ela que está ali segurando o campo, eu vou fazendo mentalmente, sem voz baixa, sem falar. E aí começa a abrir mesmo, começa a vir as informações. Então são recursos que eu uso para facilitar o processo terapêutico. Que mais que eu posso fazer? Você acha que quando você dá esses comandos, em que âmbito? Porque isso funciona, isso existe em algum lugar. Não é um placebo e não é como se você enganasse a pessoa. Não, isso passa a assistir, isso vira uma ferramenta. Vira uma ferramenta. Quanto mais você faz, mais ela é visível. Pelo menos internamente, né? E para outra pessoa também, ela funciona de um modo que mesmo se a pessoa nunca ouviu falar de apometria, isso está funcionando nela. Repete a pergunta. Que eu viajei, eu comecei a ver uma pirâmide, uma estrela crística. Eu de olho fechado. Eu comecei a ver, aí eu vou volta. Não, estou te falando, em que âmbito você acha que isso existe? Que essas formas... Em que corpo, em que lugar, em que... Tem 11 dimensões calculadas matematicamente. Onde estão? Então, a terceira dimensão está aqui, né? Tudo tridimensional. A quarta é linear, que é o tempo, passado, presente e futuro. E o resto. E aí tem subpartículas dos átomos, que são os quarks, que formam as cordas, que viajam nas dimensões através dos buracos de minhoca, a informação chega lá, a gente conversa com aquele ancestral, traz um novo entendimento, volta, muda a nossa percepção, então eu já vou olhar para aquela situação com outros de outra olhos maneira. E vice-versa. E aí eu sempre falo para os ancestrais, vocês podem também, aonde quer que vocês estejam, a partir de agora,
Vocês não precisam mais viver isso. Já pode mudar, se vocês quiserem. É como se limpasse uma linha de registro, né? Isso. Lembra como era? Não, acho que nem usa mais disquete, mas as informações eram em linha. É como se você pegasse uma informação de lá do final, limpasse essa linha e esse programa começa a rodar de acordo com essa nova informação. É esse o trabalho. É buscar a linha de aprendizagem. A gente está repetindo esse padrão porque a gente não aprendeu ainda. Então, a hora que a gente ressignifica no passado, a gente consegue mudar o presente. A gente não vai mudar o passado. Já aconteceu. Sim. Nem amnésia, vodka, nada disso muda o passado. Continua lá. Vodka é ótimo. Vinho. Vai dar um grau, né? grau. Não muda, vai dar um grau. Mas não muda, né? Continua lá, existiu, já foi. Mas o entendimento, e até o entendimento para aquele ancestral, que a partir de agora ele também pode fazer diferente, porque ele está vendo o presente, que para ele é futuro. Que ele olha e fala, nossa, deu certo. Deu certo, valeu a pena. Posso liberar, deu certo. Valeu a pena esse esforço. Tudo bem, eu passei por essa guerra, mas os descendentes não vão precisar disso. É uma honra, né? É uma honra, porque tudo que a gente... E nós somos ancestrais, em treinamento. O que eu estou deixando para o planeta, para os meus filhos, para os netos, para os bisnetos? Se eu não tive estudo, eu quero que eles tenham. Se eu não tive amor, eu quero que eles tenham. E a mesma coisa lá atrás. Se eu não tive saúde, eu quero que eles tenham. E assim por diante. E às vezes a gente repete na tentativa de tentar salvar, é a pior coisa que a gente está fazendo. Mas é o jeito que a gente tem de trazer a informação para a consciência e falar, opa, tem alguém muito machucado lá atrás e eu não estou conseguindo deixar. Eu vou lá buscar. É lindo demais isso. É bonito, né? É de muita luz, né? É de muito amor, eu acho. Acho que a gente tem que chamar o patrocinador. Pois é. Então vamos lá falar da Minds, São Caetano do Sul, escola de inglês parceira nossa. Inglês com duração de 18 meses para adultos e crianças, para você que quer expandir possibilidades de mercado, até para o seu dia a dia, para o seu conhecimento, o inglês é fundamental. Então, convidamos você para conhecer a Minds, que tem descontos, tem cursos com valores diferenciados para quem assiste o Pode Expandir. E toda semana a gente tem um cupom especial para vocês entrarem em contato através do WhatsApp com a equipe comercial da Minds, para que vocês possam obter esses planos especiais. E o nosso cupom de hoje é... Desdobramento. Uau! Palavra longa hoje, quero ver o pessoal anotar para falar. Não. Desdobramento. Então aproveitem o cupom. E a Minds, o legal dela é que não precisa aguardar formação de turmas. Você pode começar o inglês hoje mesmo com ênfase em conversação, que é o diferencial da metodologia da Minds. Então, estão todos convidados a expandir o idioma. É importante, né? Importante. Ai, tá acabando. Você viu? Viu? Foi rápido. Ai, quero falar de personalidade, de subpersonalidades. A gente já vai marcar na agenda para você voltar. Saindo daqui, a gente já vai agendar outra contigo. Com certeza. Vamos lá, fala os seus contatos, Renata. Vamos falar primeiro da Elaine? Tá. Passa a bola, então. Elaine, deixa seus contatos, se de repente você está com alguma turma aberta, divulga para o pessoal o seu trabalho. Você faz formação, faz só atendimento, como funciona? Não, eu faço formação e atendimento, né, de constelação. Não, é uma constelação que mistura um pouco de apometria, de neurociência, enfim, né? Tem uma turma agora para um módulo de neurociência. O de apometria já foi, mas a aula está gravada também, né? Se quiser esperar a próxima turma ao vivo, logo mais. Mas, por enquanto, a de apometria já está gravada. Tem uma formação de neurociência que vai acontecer no próximo final de semana. São 3 dias de formação, sábado, domingo, dia 1 e 2, dia 8 de julho também. Teoria e prática, totalmente online. Depois a gente se reúne de vez em quando aí ao vivo para quem quiser, quem estiver em São Paulo, para praticar. E os meus contatos estão na bio do meu Instagram, pode ser? Com certeza. Elaine_Romano. Já está aparecendo abaixo aí para vocês, só que é bom a gente reforçar para não esquecer. Para lembrar.
para lembrar, verdade. Ai, Isso, falar no positivo. com certeza. Isso é treino. Treino também, é. né? Olha o looping. É um looping, exatamente, para lembrá-los. Então vamos lá, agora os meus contatos em todas as redes sociais, @Renata Palomo, exceto no TikTok, que é Renata Palomo 7. Um dia eu conto para vocês por que é isso. Tá bom. Então, antes de falar, vou lembrar de novo da energia de troca, que é uma força muito importante para a abundância e para o fluxo. Está aqui a doutora Elaine para nos falar, não é uma das leis da constelação, relação de troca. então precisa de troca. Então, como troca, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, acionem sininho, deem like para a gente, que para a gente é muito importante. Ajuda a contribuir com a ferramenta que a gente utiliza, que é a internet. E compartilhar os vídeos também. Isso, compartilhar os vídeos. Achou legal? Achou que pode ser contribuição para alguma pessoa? Compartilha. É isso aí. É energia de troca nossa. E meus contatos estão aqui embaixo. E aproveitamos para desejar a vocês uma boa semana, agradecer a doutora Elaine. Obrigada, Eu Elaine. agradeço. Olha, foi tão gostoso. Ai, Eu que sabia bom. que ia ser bom. Obrigada. E para vocês, boa semana. Aguardamos vocês na próxima quinta. Até mais, gente. Até Tchau. quinta. Tchau, tchau.